Evangelho de Mateus 26, versículo 6. Texto muito conhecido, bem conhecido, bem familiar a nós. O tema que nós temos pensado e vamos pensar durante todo esse ano é Rompendo em Fé, 2017, ano de romper em fé. E também durante os meses nós iremos ministrar alguns temas, subtemas. Em cada mês terá um subtema, assim como foi com o ano de José. E esse mês de janeiro, enquanto a gente já teve algumas mensagens ou algumas ministrações dando um norte ou falando um pouco também sobre o tema, mas hoje, nessa terça-feira, nós separamos para trazer uma palavra referente a esse subtema do mês de janeiro, que é o mês das primícias. Então eu quero hoje trazer uma palavra sobre primícias. Mas antes de ler propriamente, eu lamento, às vezes, quando eu vejo alguns temas tão importantes, mas que eles são muitas vezes ministrados apenas com uma vertente, ou a palavra de Deus, às vezes muitas pessoas usam ou se embasam até na palavra, nos textos, para olhar só de um ângulo. E a palavra de Deus é tão rica para a gente, e ela é tão rica que ela não pode ser só olhada apenas de um ângulo, ela tem tantos princípios, e eu gosto muito de pensar que nós andamos por princípios, amém? Andar por princípios. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar assim: pastor, mas isso está no Antigo Testamento, nós somos da época da graça, mas qual o princípio? Qual o princípio que isso está escrito lá no Antigo Testamento? Se para nós o Antigo Testamento fosse passado, um livro passado antiquado, então vamos usar só o Novo Testamento, você esquece. Mas qual o princípio? E Deus quer muito falar com a gente a respeito de princípios. Precisamos ser homens e mulheres de princípios, amém? Sempre converso muito isso com a minha filhinha de 10 anos, Thaís. Pequenininha eu converso, mas ela fala algumas coisas para mim, mas não dá para entender direito não. Mas Thaís já me dá gratas oportunidades de poder conversar, falar algumas coisas. Ela me faz cada pergunta: meu Deus, como é que eu saio dessa? Mas eu gosto de ensinar sempre princípios. E para pensar dentro de princípios e primícias, eu quero ler esse texto, depois discorrer algumas coisas com você. Mateus 26, 6. Diz assim o texto: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Perguntaram eles. Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Senhor, fala, Senhor, conosco através da tua palavra e pela revelação do teu Espírito Santo a cada coração, Senhor.
Tua palavra é fonte inesgotável para a nossa vida. Não importa, Senhor, quantas vezes já ouvimos sermões, quantas vezes já ouvimos ministrações a respeito desse texto, Senhor, mas eu creio que Tua palavra se renova. Senhor, quantas vezes na minha caminhada cristã eu ouvi isso, que a palavra de Deus se renova. Mas é verdade, ela se renova em nossa vida, ela se renova em nosso coração, e eu tenho experimentado disso, experimentado dessa verdade da renovação que Tua palavra pode trazer ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, muito humildemente, Senhor, diante do Senhor, diante da Tua presença, que o Senhor possa falar, Senhor, tremendamente ao nosso coração. Quero ser só um instrumento Teu, Senhor, para que o Senhor possa ser exaltado, em nome de Jesus, amém. Quero pensar com vocês um tema, irmãos, a respeito desse texto. O tema que Deus colocou no nosso coração é primícias aquele que é o primeiro. O tema é esse: primícias aquele que é o primeiro. E pensar em primícias é tão relevante para a nossa vida cristã, irmão, mas muito relevante. Porque às vezes a gente só ouve essa palavrinha primícia em períodos de campanha, em períodos, sabe, em cultos de oferta, de gratidão, em culto de dízimo, mas qual é o contexto que essa palavra muitas vezes foram ditas? Muitas vezes no Antigo Testamento estava assim: se apresentar diante de mim com a primícia ou com os primeiros frutos da sua colheita. Deus trazia essa orientação: se apresenta diante de mim com os primeiros frutos da sua colheita. Provérbios 3:8 vai dizer que a gente deve honrar o Senhor com os frutos, os primeiros frutos. E aí vem as promessas dos lagares transbordantes. Só que, irmãos, nós, de um tempo para cá, algum evangelho, nós temos sido educados a olhar para só as promessas, a olhar só para os resultados, porque parece que os resultados atendem às nossas necessidades, mas quando na verdade, primeiro a gente precisa olhar para o princípio. E o que Deus está me ensinando? Será que essa palavra primícia, ela também fala de ofertar, de a gente trazer, honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as ofertas, com os nossos bens, com a nossa renda? Sim, fala. Mas por trás disso tudo, qual é o princípio que Deus está querendo ensinar realmente para a gente? Será que Deus está só interessado que a gente olhe para as promessas ou para os resultados? Penso que não. Eu tenho insistido nisso, porque eu quero ser um pastor que passe nessa geração ensinando os princípios de Deus, porque eu não quero ser achado como alguém que ensina só as promessas. Você sabe por que tem gente frustrada com Deus? Não, você acha mesmo que Deus frustra alguém? Você acha? Você acha que Deus frustra alguém? Por que tem gente frustrada com Deus? Porque se apoiou em expectativas humanas, porque se apoiou em promessas que muitas vezes Deus não disse, porque se apoiou em muitas revelações que não buscaram base na Bíblia. Mas, pastor, você não crê em revelações e promessas? Claro que eu creio. Mas a maior revelação para a vida do servo de Deus está na palavra de Deus. Pois existe muita liberdade, existem muitos canais. Nós estamos comendo ou nos alimentando de alimento pronto pelos outros. Nós não estamos mais buscando os princípios da palavra. Eu quero pensar alguns princípios aqui dessa palavra. Primeiro lugar que eu quero pensar dentro desse tema
para a gente refletir, é que eu fiquei pensando nisso, sobre tentar diferenciar qual a diferença entre dar e entregar. Fiquei pensando nisso. Há diferença entre dar e entregar? Fico pensando, você vai pelo caminho e acha uma carteira. Você olha a carteira e ela está, entre outras coisas, com dinheiro dentro. Aí você olha o documento, olha o dinheiro, né, dá aquela olhada rápida, e você vê que tem um dono. Você conhece o dono. Vou simplificar, você conhece o dono. Você dá a carteira à pessoa ou você entrega a carteira à pessoa? Hã? Por que você entrega? Porque ela não é sua. Eu fiquei pensando nisso, e eu, seguindo dentro dessa pequena ilustração, para Deus a gente tem que entregar e não dar. Não há problema nenhum e a gente falar assim: você tem que dar isso para Deus. Veja, o pastor não está proibindo ou refletindo, dizendo que a expressão está errada, mas eu quero olhar por trás do conceito que entregar a gente entrega aquilo que não é nosso. A palavra de Deus em Ageu 2:8 diz que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, né? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Se nós devolvemos ao Senhor, nós não estamos dando para o Senhor, nós estamos entregando, porque partindo dentro desse princípio, que eu preciso entregar isso para o Senhor, isso não me pertence, isso é do Senhor. Entre outro texto que eu gosto muito e tiro como princípio para a minha vida, irmãos, tem textos, a Bíblia toda ela é muito rica, mas tem textos que volta e meia eu me vejo trazendo o texto ou versículo para a minha vida. Romanos 11, 35 e 36, mais 36 eu sempre faço menção, diz assim: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. 35, 36. Esse versículo é um versículo que eu sempre penso para a minha vida, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Tudo na nossa vida é dele, por ele e para ele. Amém? Entender esse princípio do que a palavra está ensinando para a gente é fundamental para a gente. Sabe por quê? Que tem muita gente que fala assim: eu não vou ficar mais na igreja, ou eu vou sair da igreja. Não fizeram isso, ou não fizeram aquilo. Sabe? Eu fui aprendendo. Hoje vou para 42 anos, não que me ache velho ou ultrapassado. Talvez alguém fale: poxa, eu tenho 60 anos. Não, nós estamos bem. Mas os anos de evangelho, os anos de à frente de trabalho, muitos anos vendo coisas, vendo fases de crente, vendo meninos na fé, vendo maduros na fé, a gente vai cansando de pessoas que ficam inventando desculpas para não seguir a Cristo. Se Cristo, nosso Senhor e Salvador, não for a motivação, nada mais será. Se Cristo não for a tua motivação, meu irmão, nada mais será. Se não for Ele, o que Ele fez por mim, nada mais será. Você não serve a Cristo por causa de ninguém. Você sabe, tem um menino, Vaguinho aqui, conhece? Marciano, lá em Muriqui. Vaguinho ainda era novinho ainda, agora ele já está mais velho.
Eu falo isso porque são muitos anos servindo ao Senhor, graças a Deus, muitos anos na caminhada do Evangelho. Louvado seja o Senhor, porque eu tenho aprendido com o Senhor, estou ainda aprendendo com o Senhor a cada dia. Nós estamos aprendendo com o Senhor a cada dia. Mas esse menino Marciano me chama a atenção, nunca mais esqueci o nome dele, porque você acredita que ele aceitou Jesus num culto de terça-feira? Nunca mais aquele menino faltou ao culto. Nunca mais. Aquele menino nunca se desviou, aquele menino nunca perdeu uma escola dominical, aquele menino nunca murmurou. Eu falei, meu Deus, parece que esse menino desde a eternidade já havia sido separado para servir. Aquele menino nunca deu trabalho. Aí eu volto, passo, às vezes passo lá na frente e ele está lá na igreja. Eu sei que talvez, poxa pastor, tem tanta gente assim, mas ele me chama a atenção. Sabe, irmãos, Cristo é a coisa mais preciosa que nós temos. É o bem maior que o ser humano pode ter. Sabe, num tempo que as pessoas se roubam, te furtam, você saber que ninguém pode chegar e botar a arma na sua cabeça, pastor Daniel fala assim, passa a tua salvação. Aí você fala assim, ó, não dou. E se você atirar, você me promove. Sabe? É por isso que a Bíblia fala, não junteis tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar. Sabe? É depositar coisas no lugar onde, no céu. É no céu. Romanos vai falar isso, né? Porque dele, por ele, para ele é um versículo que fala muito no meu coração. Você quer ver uma primícia também dos mandamentos? Amarás o Senhor com todas as tuas forças. Tem aí o versículo. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha para esse versículo. Amarás a Deus de todo o teu coração. Eu penso que amar a Deus, coração nos reporta a emoção. De toda a tua alma. A alma me reporta a profundidade. Entendimento com razão. Essas três coisas nos situam quanto a essa questão de amar a Deus. Tem gente que fala assim, você viu a Deus? Tenho visto a Deus. Eu não vi Deus. Eu tenho visto a Deus. Já contei aqui, teve um dia que eu vindo aqui para Rio Bonito, um domingo de manhã. Sabe aqueles devaneios que te dá assim, dá aquela viajada, olhei para a serra, aquela nuvem assim, eu falei, Senhor, queria ter uma experiência daquela de Abraão, sabe, do monte, Senhor, aquela nuvem. Aí Deus falou assim, você já tem tido. Eu não entendi bem, quando eu cheguei aqui na igreja, eu olhei para os irmãos, aí Deus falou ao coração, tudo milagre, um grupo de salvo reunido, esse sou eu. Às vezes a gente quer ver Deus, irmãos, na nuvem, no trovão, mas Deus está em tantas coisas, tantos milagres. Amar a Deus sobre todas as coisas. Outro ponto que eu quero pensar sobre esse tema de primícias, para aquele que é o primeiro, é preciso trocar o que tem valor pelo que é precioso. Às vezes na nossa vida, ou na caminhada da nossa vida, a gente descobre que a gente está trocando ou negociando o precioso por aquilo que tem valor. Porque muitas coisas na nossa vida têm valor, a gente se apega. Mas o que é precioso? Vamos voltar para o texto? O texto diz que Jesus estava ali, de repente vem uma mulher com aquela vasilha de nardo e derrama sobre Jesus. E aí o texto diz que era algo muito precioso. Mas aquela mulher talvez suplementasse seu coração. Eu sei o que é precioso. Nardo tem valor, mas precioso esse momento aqui com o mestre. Precioso
esse momento aqui que eu estou vivendo. Aí tem os dor de cotovelo, porque essa turma é tudo dor de cotovelo. Eu estava ali e falou assim: que desperdício. E não é só a hipocrisia daquela turma que estava ali, não. Eu acho que ficaram com dor de cotovelo. Eu podia ter feito isso. Podia ter feito alguma coisa. Aí vem uma mulher, tipo assim, aquela coisa assim, mais ou menos você está no caixa eletrônico, aquela fila no caixa eletrônico, aí todo mundo fala assim: está funcionando, está funcionando, posso tentar? Aí você vai, aí você resolve o que você tem que resolver e passa até todo mundo na fila. Mais ou menos essa talvez seja a sensação que aquela mulher teve, assim: não me importo com vocês. E sabe qual é o meu medo e o perigo? É de nós estarmos próximos a Jesus, nos tornarmos insensíveis a esses momentos, nos tornarmos críticos daqueles que fazem, nos tornarmos questionadores do Evangelho, criticarmos as formas de adoração. Irmão, nunca critique a forma de adoração de alguém. Se você está engessado, não queira engessar o outro, não. Quando eu falo engessado, existem muitas formas de adorar a Deus. Muita forma de adorar a Deus. Você pode adorar a Deus pulando, você pode adorar a Deus sentado, você pode adorar a Deus. Teve uma pessoa que uma vez chegou e falou assim: pastor, eu gosto da Betânia porque eu posso chorar e ninguém me pergunta porque eu estou chorando. Que coisa, né? As pessoas estão, sabe, perigo que a gente acontece de a gente estar próximo de Jesus e nos tornar esse tipo de gente crítica, esse tipo de gente que fica apontando e ainda dizendo: ela poderia ter feito um melhor investimento. Sabe, é quando a gente se lança, troca o que tem valor pelo que é precioso. E aí eu pergunto: quantas vezes na nossa vida a gente se vê prisioneiros daquilo que a gente considera que tem valor para a nossa vida e negocia com aquilo que é precioso? E eu quero te perguntar, irmão, você quer ver, irmão, uma coisa que eu uma vez ouvi e é forte demais? Não fará para ti imagem de escultura, não terá diante de ti outros deuses. Muita coisa na nossa vida a gente faz de deuses, na nossa vida. A gente coloca muita coisa, desejos, projetos, conquistas, faculdades, estudos. Eu fico vendo que às vezes eu pergunto a alguém assim: tem sentido sua falta? Pastor, estudando muito para a faculdade. Sua faculdade está em primeiro lugar? Irmão, eu vi com uma frase no meu coração que diz o seguinte: se Jesus for o primeiro na nossa vida, nós nunca seremos os últimos. Se Jesus for o primeiro na nossa vida, nós nunca seremos os últimos. Nós seremos os primeiros com Ele. Essa palavra, ela vem para nos situar qual é a prioridade da nossa vida, né? O que nós temos que priorizar? Terceiro lugar que eu quero pensar com você, quero apenas fazer um trocadilho com o texto, ou brincar, né, com todo respeito e reverência à palavra de Deus. Deus colocou algo no meu coração que diz: ter um bom perfume não faz de nós alguém perfumado. Pastor, mas por que isso? Ter um bom perfume não faz de alguém perfumado. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 14, 15, diz assim: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro, ou a fragrância, em algumas versões, do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo, os que se salvam
e nos que se perdem. Tem uma outra versão que diz que nós somos o bom perfume. A gente precisa ter muito cuidado na nossa caminhada cristã de achar que somos tão preciosos ou que somos tão melhores. Eu fico observando algumas coisas e vejo que tem pessoas que criticam muito aos outros. Existem tantos donos da verdade, mas elas não conseguem ter a humildade de tentar entender, se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está passando, o que levou o outro a agir daquela forma. Sempre quando alguém me conta alguma coisa, eu falo assim, mas será por que ela fez isso? O que levou ela a fazer isso? Porque é muito fácil apedrejar, hein? É muito fácil apontar, é muito fácil acusar. Difícil mesmo é se levantar e falar assim, posso te ajudar? O Evangelho, ele nos impulsiona a isso. E qual o grande problema? De a gente se achar tanto e não exalar o perfume de Cristo. Tem uma outra versão no Evangelho também que diz que ela quebrou o vaso e disse que aquele perfume tomou toda a fragrância. Irmão, se o perfume de Cristo não exalar através da nossa vida, sabe, chegar num lugar, sabe, lugar, tem lugares fétidos, espiritualmente falando, mas quando o servo de Deus, um simples servo de Deus, um humilde servo de Deus, porque às vezes a gente fala do servo de Deus, tem gente que quando fala servo de Deus parece que dá uma conotação de um homem, uma mulher no azeite. Irmão, vamos parar com essas coisas. Homens e mulheres, servo de Deus, o servo serve e Deus quer usar de muitas maneiras, de muita forma. Não transfira aquilo que Deus quer fazer através de você para homens de Deus, mulheres de Deus. Você é um servo de Deus para exalar o bom perfume. Eu creio que essa fragrância, ela deve exalar através da nossa vida. Eu creio que onde um servo de Deus, onde você e eu chega, as coisas precisam ser diferentes. Existem as coisas sobrenaturais, sim. Eu já contei aqui, mas eu lembro que quando nós fomos fazer uma viagem à África missionária, na rua onde nós ficamos, uma rua, parece que as pessoas têm costume de fazer cocô pelas ruas. Não é por falta de banheiro, não. Casa de banho, eles chamam, né? Eles fazem pelas ruas. Muito. Irmão, não tem ideia. A gente saía consolado assim, chegava consolado assim em casa. Muito. E andando lá naquele dia, eu e o pastor Alberto, que está no sul, o Daniel conheceu, eu falei, Alberto, essa rua aqui, misericórdia. Aí Alberto, muito doido da mente do Senhor, já sei. Vamos lá, Alberto, o que você acha? Vamos orar para Deus mudar isso. Saímos nós, vamos dois doidos pela rua. Senhor, muda esse cenário, tira essa porcariada, dá senso de limpeza desse povo. Senhor, faz algo aqui nessa rua. Vamos dormir. Andamos pelas ruas. No outro dia, acordando, quando saímos, tinha um carro, não sei, um caminhão da prefeitura, irmãos, fazendo uma faxina, pintando o rodapé. Eu acredito, irmãos, eu acredito sinceramente que alguém fosse arriar as calças, ele ia ficar constrangido. Interessante pensar nisso, constrangido. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. É interessante, irmão, quando você chega e acha um lugar limpo, você não joga um papel de bala no lugar limpo. Está limpo? Mas se está cheio de lixo, o que é mais um papelzinho, né? Aquela consciência. O que é mais um papel onde está tudo entulhado? Aquela rua completamente limpa.
As coisas precisam mudar. O perfume de Cristo através da nossa vida, irmão, precisa. Não é à toa que isso aqui está escrito. Não é à toa que está escrito. E essa mulher, eu estou fazendo esse paralelo aqui. Essa mulher pegou esse perfume, algo tão precioso, e falou. E Jesus ainda falou: vocês estão perturbando essa mulher? Vocês estão um bando de perturbados? Não fala assim, não. Isso aqui é eu falando. Vocês que são um bando de perturbados, perturbando essa mulher. Essa mulher fez uma coisa muito boa. Essa mulher está preparando. Ela sente na alma dela. Ela tem uma ligação, ela tem um contato comigo. Ela tem uma ligação profunda em meu coração. E diz o texto, Jesus vai falar com aqueles homens: essa mulher, ela sempre será lembrada. Vamos ouvir do Mestre. Você sempre será lembrado. Quando esse evangelho for pregado, vai acontecer algo através dessa palavra, dessa atitude sua. A fragrância do Senhor será ministrada no coração, as pessoas entenderão. Creio que quero pensar que no coração do Mestre ele falasse, talvez para mim, para você: fica retendo bens preciosos, não, ou coisas de valor que você acha na vida. Olha o que essa mulher fez. Primícia é aquele que é primeiro, irmãos. Para caminhar, para encerrar, a gente só vai entender e separar o que é primícia, os primeiros frutos daquilo que a gente ganha. Primícia do nosso tempo, primícia da nossa atenção. A gente acorda de manhã desesperado, escova o dente, toma um café, quando dá para tomar um café, sai, vai para os compromissos, tal. A gente não dá nem oi para aquele que é o primeiro. Quando muita gente se acostumou a fazer aquela oração: Senhor, obrigado por esse alimento estar à mesa, em nome de Jesus, amém. Porque foi acostumado. Mas é muito mais do que isso. A gente só vai entender o que é primícia quando entender que Ele é o primeiro em tudo na nossa vida. Foi Ele que startou em nós. É muito bom pensar que Ele é dono. Irmão, pertencer a Deus é muito bom. Porque Deus não é aquele que cria e abandona, como alguns falam por aí. Você não é bastardo, não é órfão de pai. Você tem um Deus que cuida, que sonda a sua vida. Certa vez eu li algo, alguém tentando explicar sobre essa questão de primícia. Um escritor de um livro, de diversos livros, todo livro que ele escrevia, ele fazia uma dedicatória à esposa. Pegava a capa do livro: a minha amada esposa, dedico esta obra a você. E quando ele reeditava, a primeira reedição, ele pegava outro livro e pegava a capa: a minha amada esposa. Aí alguém perguntou: por quê? Você não já fez uma dedicatória à sua esposa? Você não já pegou o primeiro livro? Não já deu a ela? Você fez questão de, assim que chegou da gráfica, pegar o livro e separar isso para a sua esposa? E ele falou: eu sempre separo primeiro, porque eu reconheço o valor que ela tem na minha vida. Ela tem que ser a primeira pessoa a receber. Sabe quando alguém fala assim: isso aqui o primeiro é para você? Na roça tem muito disso. A roça tem muito disso, primeiro fruto. Meu pai plantou, lá no terreno que a gente tem, meu pai plantou uma mangueira. Uma manga, deu 3 mangas. O vento jogou, ficou uma manga bonitona assim. Eu peguei a manga, cheguei lá, falei: pai, sua manga. Pai, eu estou cheio de manga em casa. É época de manga, dá quase briga, né? Se eu oferecer manga a alguém, Deus fala assim: Deus me livre. Mas vim trazer a sua manga. Foi o Senhor que plantou aquela mangueira. Quero te dar honra com essa primeira manga. Por que, irmão? Primícia é quando a gente entende o valor e a importância
daquele alguém na nossa vida. Então, as primícias na nossa vida é colocar não Deus no lugar dele, mas nós no nosso lugar. Às vezes a gente inverte muitas coisas. Mas, Senhor, eu quero te servir com as primícias. Primícia do meu tempo, primícia, sabe, da minha capacidade. Tem muita gente que fala assim: eu não faço nada na igreja. Mas você não coloca seus dons e talentos também à disposição? E dons e talentos, irmãos, é para Deus usar da maneira que Ele quer. Irmãos, desde quando eu me converti e aceitei Jesus, eu nunca parei de trabalhar. Nunca. Nunca me faltou a mão no arado. Ou o arado na mão. Nunca me faltou. Mas sabe por quê? Eu nunca escolhi no lugar do arado onde eu ia pegar. Eu tinha que arar. Nunca me faltou. Servir ao Senhor com as suas primícias, com tudo que você tem, seus dons, seu talento. Irmãos, e eu trago essa palavra ao seu coração para você entender melhor primícia. Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Não podemos aceitar de vir à igreja só pedir. Só pedir, só pedir, só pedir. Mas temos que aprender a dar. Falar: Senhor, eu quero te dar a honra que é devida, dar o louvor que é devido. Eu não quero ser, Senhor, como essas pessoas que te rodeavam. Quero ser como aquela mulher, talvez olhasse para aquele vaso tão precioso. Talvez ela tinha até projetos, talvez ela tivesse tanta coisa, tantos sonhos, talvez a realizar através daquele nado puro. Mas quando ela entende que é o momento, fala: Senhor, a coisa mais preciosa que tem é esse momento. Serviu o Senhor com essa espontaneidade, com essa liberalidade no coração. Senhor, eu sirvo com liberalidade. O coração é livre para te servir. O Senhor fez, amém. O Senhor não fez, amém. O Senhor está trabalhando. Não existe nada. Acho que o pastor Eve já comentou isso. Não existe nada na prateleira de Deus que não esteja pronto, irmão. Não existe falta de bênção nas prateleiras de Deus. É nós que não estamos preparados ainda para receber. Não existe nada. Nós que não estamos preparados para receber. Quero orar com você por essa palavra. Você possa entender quando for ofertar, quando for entregar o seu dízimo. Talvez você enfrente uma luta. Eu sou de pessoas e eu vejo que existem pessoas que falam assim: eu não entrego o dízimo, não entrego a oferta, eu não entendo que seja bíblico ou está no Antigo Testamento, isso não rompeu ainda dentro de mim. Vou te dizer uma coisa: se isso não rompeu dentro de você, é porque Deus ainda não ocupa o primeiro lugar no seu coração. Porque quando Deus ocupar o primeiro lugar no nosso coração, nós nos renderemos. Fala: Senhor, tudo é teu, eu não tenho direito de reter nada, eu dou se eu quiser. Não é seu, você tem que entregar. Porque Deus sabe cuidar mais da gente do que nós mesmos. Eu tenho ouvido e pensado muito nessa questão. Se Deus está no controle, deixa Ele controlar. A gente cisma em querer tomar o controle. Senhor, está em suas mãos. Aí passa um tempinho, mas pula para o caramba assim: deixa eu pilotar. Aí Deus fala: pula. Aí passa uma peça: Senhor, toma a direção, Senhor. Eu tomo. Senhor, está muito devagar, deixa eu pisar nesse acelerador da bênção aí, Senhor. Pisa.
Senhor, toma a direção. Eu tomo, mas você não sabe o que é. E quando eu falo você não sabe o que é, eu me incluo nisso. E nós muitas vezes não sabemos. Nós somos aflitos. Como Deus fala com a gente? Fala muito com a gente. A gente estava em casa olhando assim uns pardaizinhos. Aí tem gente que taca pedra ou mata o bicho e tal. Eu falo assim, Deus falando, gente, calma, não joga pedra não. Olha as aves. O texto diz isso. Eu cuido deles. Cuido também de você. Cuido também da sua vida. Coisas simples. Coisas simples. Ontem estava lá no tanque, pulou lá e falou assim, o que tem? Pulou um bicho ali dentro do tanque. O que é? Aí foram ver a rapacuia daquela, rapacuia, né? Lá na roça é rapacuia, aquela grandona. Mata. Eu falei, não gente, não mata. Então vou jogar água sanitária. Eu falei, não, o bicho é extremamente sensível. Você vai matar ele de outra forma. Falei, vamos pegar o bicho. Eu peguei uma vasilha, tá? Não fico com a mão, não. Peguei uma vasilha, peguei e soltei. O bicho ficou um pouco falar comigo, obrigado, você me matou. Muitas coisas, muitos detalhes que Deus fala com a gente, cuida da vida da gente. Que essa palavra de alguma forma possa ter. É assim, irmãos. A palavra é essa hoje. De entender que as primícias é para aquele que é o primeiro na nossa vida. Primícia. Senhor, se eu dou o primeiro respiro pela manhã, obrigado, Senhor. Primícia é para o Senhor que me sustentou. Ninguém conquista nada sozinho, tudo é Deus. Tudo é Deus. Deus pode usar pessoas, sim, pode usar anjos. Pode usar anjos em forma de pessoas, mas tudo é Deus, tudo deve ser tributado a Ele. Nada de arrogância aqui na nossa capacidade, porque a nossa capacidade. Eu fico pensando, eu vejo tantas heresias. Eu falo, Senhor, se eu tiver que chegar a algum lugar pregando heresia, porque eu penso que pregar heresias, irmãos, leva muitos homens a lugares altos. Mas será que tão alto até chegar ao céu? Posição, bens, reconhecimento, a nossa alma, o nosso ego quer isso. Mas é muito bom, como aquela mulher ouviu falar assim, você será lembrada sempre. Você será lembrada sempre. Pode ficar de pé? Vamos orar. Que o Senhor seja primeiro na sua vida. Senhor, a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Se Ele é o dono de todo ouro e toda prata, Ele não precisa de nada. Mas muito pelo contrário, somos nós que precisamos nos posicionar como prova de fidelidade. E quando a gente reconhece que Ele é o primeiro, que Ele é o Senhor de todas as coisas, nós não nos tornamos fracos, não. Muito pelo contrário, nós nos tornamos fortes quando sabemos que o Senhor que governa todas as coisas, que o Senhor que está no comando de todas as coisas, que a nossa esperança e nossa expectativa não esteja nas promessas de homens, mas que esteja nas promessas de Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra ao nosso coração. Senhor, muito obrigado pelo exemplo daquela mulher. Senhor, nos constrange quando nós olhamos para esse texto, Senhor, e vemos Jesus tão cercado de pessoas. Jesus estava na casa de um leproso. Chega uma mulher, sabendo na alma dela o que estava acontecendo. E aqueles homens, Senhor,
criticando aquela mulher. Aqueles homens talvez estão presos, Senhor, a bens materiais. Mas aquela mulher, Senhor, entendeu a essência do que é trocar, Senhor, aquilo que é de valor por aquilo que é precioso. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela se renove. E, Senhor, que cada pessoa que veio aqui nessa noite possa entender a essência, que Teu Espírito Santo possa, Senhor, aí revelar ainda muito mais o que é primícia para o Senhor. É quando nós falamos, Senhor, não dá e dá. É quando nós falamos não vai dar para fazer e dá. É quando nós, Senhor, retemos ou fazemos coisas tão de valor, Senhor, quando na verdade a coisa mais preciosa que nós temos é o Senhor. Que possa ter havido entendimento, Senhor, cada pessoa que veio aqui, do que é primícia. Primícia, Senhor, é também te honrar com os bens, com as rendas, com as ofertas, com o melhor do fruto. Sim, Senhor. Mas é muito mais amplo, Senhor, o princípio de primícia. É saber quem é o Senhor. É saber quem o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda está fazendo, Senhor. Aquele que começou a boa obra, Ele não deixa inacabado, não, Ele é fiel para completá-la, Senhor. Senhor, nós temos experimentado da Tua fidelidade na nossa vida, Senhor, e por isso, Senhor, nós podemos afirmar com toda a força, com toda a convicção, e dizer, Senhor, Tu és o número 1, Senhor. Não existe, Senhor, outros, como diz a Tua palavra, nem acima dos céus, nem a terra, nem abaixo da terra, Senhor. Não existe outro nome, só o Teu nome, Senhor. É por isso que nós, Senhor, nos rendemos diante do Senhor. Mas, Senhor, eu te peço, Senhor, nos ensina a descansar no Senhor. Nos ensina, Senhor, a nos aquietar em Tuas mãos, Senhor, e saber que a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus, eu não sei, Senhor, a necessidade de pessoas que entraram aqui, Senhor. Senhor, eu não sei, Senhor, qual é a aflição, Senhor. Senhor, eu não sei qual é a petição com qual, Senhor, este homem, esta mulher, um jovem entrou aqui, Senhor. Mas que receba como resposta, Senhor, que o Senhor é o número 1, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o cabeça, Senhor. Que o Senhor não se esquece dos seus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena, Senhor, ser fiel ao Senhor. Senhor, eu oro assim, Senhor, abençoando cada filho, Senhor. Senhor, que entendam, Senhor, de vez o que é a primícia ao Senhor. Primícia é aquele que é o primeiro. Que Ele é o primeiro, Senhor, sobre todas as coisas. Nós te servimos pelo que o Senhor é, Senhor, para nós. Senhor, é um Deus que nunca nos decepciona, Senhor. Nunca nos decepciona, porque Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e fim, Senhor. Os céus e a terra passarão, mas nenhuma só da Tua palavra passará. Nós cremos, Senhor, que é fiel aquele que fez a promessa. Tu és o guarda de Israel, Tu és o Senhor dos senhores. Louvado e engrandecido seja o Teu nome pelos séculos dos séculos, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Eu quero que você levante as suas mãos e você possa dar um aplauso, possa dar primícia para o Teu aplauso. Dizer, Senhor, Tu és digno. Aleluia. Aleluia. Quero te desafiar. Quero te desafiar a falar algo para Deus que você nunca falou na sua vida, de muito especial.
fala assim: pastor, por que você está falando isso? Porque eu sinto de Deus. Deus ministrou isso no meu coração. Desafia mulheres, homens aqui. Aí ele abria a boca, aí ela abria a boca, falar coisa que ela nunca falou, dar uma primícia daquilo que é bom. Nossa, Senhor, muito obrigado. Que seja tudo diferente. Que homens e mulheres saiam daqui confiantes. Confiantes. Mas também que entendam, que cada um de nós entenda que antes de tudo vem o Senhor. Nossa família é bênção, Senhor, mas primeiro é o Senhor. Nossos filhos são bênçãos, mas primeiro o Senhor. Nosso emprego é bênção, mas primeiro o Senhor. Nossa faculdade é bênção, mas primeiro o Senhor. Nossos sonhos são bênção, mas primeiro o Senhor. Nossos projetos são bênção, mas primeiro o Senhor. Sucesso, reconhecimento é bom, mas se essas coisas, se tivermos essas coisas e não tivermos o Senhor, nós temos mais de precioso ao Senhor. Dá a mão ao teu irmão. Vamos cantar um amém, firmados nessa palavra. Você fala para o teu irmão: irmão, você tem um perfume de Cristo. Exale esse perfume. Exale esse perfume. Exale esse perfume na sua casa, nos seus filhos, no seu trabalho. Não negocie posições se você tiver que negociar a posição do Senhor na sua vida. Amém?